Olá! Hoje a gente vai desvendar um universo inteiro que se esconde em algo que parece a coisa mais simples do mundo, um campo de capim. Preparem-se, porque vamos olhar para as pastagens de um jeito completamente diferente. Bom, vamos começar com essa imagem. Parece só grama, né? Um campo verde só. Mas, e se eu disser que aqui dentro existe uma ciência inteira? Uma ciência que é fundamental para o jeito que a gente alimenta o mundo. É exatamente essa pergunta que a gente vai explorar agora. Para começar, vamos dar o nome certo para as coisas. Por trás de todo pasto, de todo campo, existe uma ciência com um nome formal, um nome bem interessante. Isso mesmo, forragicultura. E olha, não é só sobre capim. É uma disciplina científica de verdade que estuda, tudo, desde cada plantinha até como manejar ecossistemas inteiros e, claro, como guardar, como conservar esse alimento. É um campo de estudo essencial de verdade. E como toda ciência que se preze, a forragicultura tem um vocabulário próprio. Para a gente entender bem esse universo, é importante conhecer alguns termos que são chave. Vamos a eles, rapidinho. Primeiro termo, forragem. Pensa nela como se fosse a matéria-prima, sabe? É a parte da planta que o animal vai comer. Pode ser o capim, as folhas, os caules, é o alimento em si. Agora, pastagem. O interessante aqui é a diferença. Pastagem não é só a planta, não. É o sistema completo. Inclui o solo, a água, as cercas. É tipo a fazenda onde a forragem cresce. É o ambiente todo. E por último, o pasto. Essa é a distinção final, a mais sutil de todas. O pasto é aquilo que o animal de fato consegue achar e comer. Porque, pensem bem, nem toda a forragem que está lá na pastagem vira de fato pasto. É uma diferença pequena no nome, mas gigante na prática. Beleza. Agora que a gente já está com o vocabulário na ponta da língua, podemos ir um pouco mais fundo. Como será que os cientistas conseguem organizar essa diversidade imensa de plantas que formam as pastagens? É uma boa pergunta, né? Imagina o caos que seria ter milhões de espécies diferentes sem nenhuma ordem. Mas, felizmente, existe um sistema muito elegante para resolver isso. E a resposta é essa aqui: taxonomia. Pensa nela como uma grande árvore genealógica, ou como se fosse um endereço completo de cada ser vivo. Começa bem geral, lá no reino, e vai ficando cada vez mais específico até chegar na espécie. Isso é genial porque permite que um cientista em qualquer lugar do mundo saiba exatamente de qual planta a gente está falando. Com esse sistema de organização em mente, vamos focar agora nos dois grupos mais importantes no mundo das pastagens. Dá para pensar neles como os dois jogadores principais, os protagonistas desse ecossistema. De um lado, a gente tem as gramíneas, que é a família Coaceae, e do outro, as leguminosas, a família Fabaceae. Só de bater o olho já dá para ver que elas são bem diferentes, mas olha, as diferenças vão muito além da aparência. E aqui fica tudo bem claro. As gramíneas, por exemplo, têm raízes que parecem uma teia, mais na superfície, sabe? O caule geralmente é oco. E as folhas têm aquelas nervuras retinhas, paralelas. Já as leguminosas são outra história. Tem uma raiz principal que vai fundo na terra, as folhas são compostas, mais complexas, e as sementes se abrem em duas. Essas estruturas definem completamente o jeito que cada uma vive e o papel que desempenha no ecossistema. Agora, o ponto mais fascinante sobre as leguminosas é este. Elas têm um verdadeiro superpoder. É sério. As raízes delas fazem uma parceria, uma sociedade com umas bactérias especiais que conseguem pegar o nitrogênio direto do ar, um gás que a maioria dos seres vivos não consegue usar, e o transformam em nutriente. E como o nitrogênio é a base para formar proteína, isso faz com que as leguminosas sejam uma fonte de nutrição incrível. E de quebra, elas ainda fertilizam o solo ao redor. É espetacular. Bom, vamos sair um pouco da teoria e ver alguns exemplos do mundo real. Vamos conhecer algumas das verdadeiras estrelas que brilham nesse universo das pastagens. No tempo das gramíneas, a gente encontra gigantes de verdade. O capim colonião, por exemplo, pode passar dos 3 metros de altura. Isso mostra a diversidade incrível e o potencial de produção de biomassa que essa família tem. E no time das leguminosas, um ótimo exemplo é a leucena. Ela é tão rica em nutrientes, por causa daquele superpoder de fixar nitrogênio, que os produtores usam como um verdadeiro banco de proteínas. É uma reserva estratégica de alimento de altíssima qualidade para os animais. Então, depois de ver tudo isso, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e entender a importância de tudo isso. Afinal, por que essa ciência toda importa tanto? Essa frase resume tudo de forma perfeita. A forragicultura é a ciência que está ali no comecinho da cadeia alimentar. É o processo fundamental que converte os elementos mais básicos do nosso planeta, sol, solo, água, em nutrição de alta qualidade.
E tudo isso de uma forma que pode, sim, ser sustentável. E a gente termina com essa reflexão. Da próxima vez que alguém passar por um campo verdinho, talvez não veja mais só capim. Talvez veja um sistema super complexo, uma fábrica biológica, um motor essencial que, silenciosamente, sustenta uma parte enorme do nosso mundo.